gente, é o seguinte, ontem nós começamos nossa reflexão de João capítulo 13, é um capítulo lindíssimo, aí fala da cerimônia do lava-pés, da última Páscoa, né, a Páscoa da transição, e ontem eu refleti com vocês sobre aquele contexto todo, né, de Jesus tomando a toalha, colocando na cintura, indo lavar os pés aos discípulos, Pedro não aceitando, né? E Jesus dizendo para ele, se eu não te lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Nossa parceria acaba aqui. Bom, diante de tudo isso, Pedro então permitiu que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus voltou, né, depois de ter lavado os pés de todos os discípulos, voltou até a mesa. E Jesus então disse para os discípulos, né, o que eu faço para vocês agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender mais tarde. E de repente Jesus se sentiu entristecido, ele ficou com o coração abatido, o rosto abatido, e ele disse assim, nessa noite um de vocês vai me trair. E aí os discípulos ficaram curiosos, despertou a curiosidade deles, de quererem saber quem iria trair Jesus. E Pedro deu um sinalzinho assim com o olhar para João, né? Tudo isso está lá no capítulo 13, você pode conferir. Pedro deu aquele olharzinho para João, dizendo assim, pergunta para ele quem é. E João perguntou, e Jesus disse, aquele que eu molhar o pão no prato e entregar para ele. Eu imagino como que estava o coração de Judas nessa altura dos acontecimentos. Porque Judas sabia, porque ele já estava planejando o que ele iria fazer. E Jesus molhou um pedaço de pão no vinho, né, no suco de uva, e entregou para Judas. E Jesus disse assim para ele, o que você tem de fazer, Judas? Faz depressa. Não fica demorando, não fica enrolando. Vai. E diz a Bíblia que naquele momento o diabo entrou em Judas. E Judas saiu dali para entregar Jesus. Judas, nós sabemos a história, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E é óbvio, né, que Judas ele tinha uma esperança muito grande no coração. Talvez na mente dele, ele quisesse até dar uma ajudazinha para Jesus. Em que sentido eu falo isso para você? No seguinte sentido, talvez Judas estivesse pensando, talvez na mente de Judas, pudesse acontecer uma coisa assim fantástica, inusitada. Ele esperava que Jesus fosse ali, talvez, assumir o domínio de Israel, iria assumir como rei, iria libertar os judeus, né, do domínio romano, e ainda no final talvez Jesus até o agradecesse. Judas, você foi sábio em fazer aquilo, pelo menos isso apressou, né, as coisas, apressou os acontecimentos, e eu pude então, você me motivou e eu pude assumir o meu papel de rei, de senhor, né, do povo hebreu, e eu sou tão grato que eu vou dar até um cargo de alta confiança, né, um cargo comissionado para você no meu reino. Talvez era isso que Judas pensava, talvez Judas quisesse isso. Ele não contava com uma coisa que Jesus vinha batendo na tecla ao longo dos 3 anos e meio que ele passou com os discípulos. Jesus sempre enfatizava uma coisa. Gente, o meu reino não é desse mundo. O meu reino é diferente, o meu reino é espiritual. O meu reino não é desse planeta. Não espere libertação do jugo romano. Não espere isso, porque não vai acontecer. Vocês têm que esperar a libertação do pecado. Libertação das tendências carnais, pecaminosas. Isso sim vocês têm que esperar. Não liberdade do jugo romano. Mas Judas, talvez ele não acreditou nisso, né? Talvez ele achava que ao trair Jesus ele ia dar aquele empurrão. Agora ele vai, né? Agora ele vai, né? Ou vai ou racha, né? O problema é que Jesus não agiu da maneira como Judas esperava. Jesus se deixou prender, Jesus se deixou levar. E a partir do momento que Judas começou a perceber que Jesus foi cuspido, foi esbofeteado, foi maltratado, né, foi zombado,
Aí começou a cair a ficha de Judas. Ele começou a pensar, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Foi aí que ele então voltou até os sacerdotes para que ele tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, e ele disse, pequei, traindo sangue inocente. Ele viu o tamanho da besteira que ele tinha feito. E a resposta dos sumos sacerdotes foi, isso é contigo. Ou seja, nós não temos nada a ver com isso. Isso é problema teu. E Judas, então, naquele auge do desespero e sabendo que ele tinha ido longe demais para voltar atrás e consertar o erro que ele tinha cometido, ele então foi e se enforcou. Às vezes eu fico pensando na história de Judas e eu fico refletindo na seguinte situação. Se Judas tivesse voltado, pedido perdão para Jesus do que ele fez, Senhor, eu te traí, eu não sou digno de estar no meio dos discípulos, mas me perdoe. Será que Jesus teria perdoado Judas? Essa é uma pergunta retórica, né? É óbvio que Jesus teria perdoado. Agora, a pergunta é, por que Judas foi longe demais? Por que Judas ultrapassou? E na própria mente dele, tá? Na própria cabeça dele, ele ultrapassou os limites, onde ele não conseguia mais voltar para pedir perdão e resolveu se enforcar. É muito curioso isso. Na história humana, na nossa história, na sua história e na minha história, nós corremos o risco de também ir longe demais no pecado, na prática da coisa errada. Tá? E aí a gente ultrapassar aquele limite do arrependimento. Isso se chama consciência cauterizada. Então a gente corre aquele risco de, cometer coisa errada aqui, ali, acolá, né? E aí chega num ponto que a gente não se arrepende mais. A gente não tem vontade de se arrepender. Essa é a verdade. Outra coisa que eu fico assim pensando na história de Judas é porque eu comparo Judas e Pedro. Até já falei um pouquinho sobre eles aqui num torpedo lá atrás. E assim, Pedro e Judas, o pecado dos dois não era muito diferente um do outro. Ambos traíram Jesus. A Bíblia diz que Pedro negou, Judas traiu. Mas a negação de Pedro não foi mais nada menos, nada mais do que uma traição. Negar que conhece alguém que é amigo, alguém que só fez o bem, alguém que me considerava tão importante, com quem eu convivi durante 3 anos e meio numa missão, num projeto de vida. Agora, negar que eu conheço essa pessoa é pura traição. A diferença é que Pedro se arrependeu e Judas não se arrependeu. Judas sentiu medo das consequências do erro que ele tinha cometido. Pedro sentiu dor, sentiu tristeza, arrependimento por ter traído, por ter negado uma pessoa que o amava tanto e que só queria o bem dele. Essa é a diferença entre os sentimentos de um e de outro. Por isso que Pedro se arrependeu e chorou amargamente, e Judas sentiu medo das consequências do seu erro e ele foi se enforcar. Querido amigo, querida amiga, você que me assiste nesse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você que é vital, né, que é de suma importância. Jesus perdoa o seu pecado. Jesus perdoa o meu pecado. Nós não precisamos ter medo de pedir o perdão, de receber o perdão, e não precisamos também deixar de ter essa certeza no nosso coração. Que seja o que for que a gente esteja fazendo, Jesus perdoa. Agora, arrependimento é o Espírito de Deus que causa no nosso coração. Enquanto nós estivermos ouvindo a voz de Deus nos falando, a voz de Deus falando à nossa mente, à nossa consciência,
ensinando para nós: Antônio, não faça isso, não faça aquilo, ande por esse caminho. Antônio, essa resposta que você deu está errada ao teu amigo, você falou de maneira alterada. Antônio, essa sua atitude não está certa. É o Espírito Santo nos guiando nos caminhos e nas decisões que nós tomamos nessa vida. Então fica aqui o meu apelo hoje para você. O Torpedo hoje é convidando você para que você se deixe influenciar pela voz do Espírito Santo. Que você estude a vida de Judas e a vida de Pedro e veja quão diferente foram as atitudes desses dois discípulos, né? Um outro detalhe que a Bíblia diz, né, em João 13, é que Jesus fala assim, ali na mesa da ceia: eu sei a quem eu escolhi. Né? Sabe por que Jesus fala isso? Porque Judas, ele não foi chamado por Jesus. Judas se ofereceu para fazer parte do grupo. Ele era tesoureiro do grupo. Né? Os outros Jesus escolheu, chamou para uma missão. Judas se ofereceu. Jesus o aceitou, porque talvez fosse aquela a grande e última oportunidade da vida dele, e realmente foi. A grande e última oportunidade da vida de Judas, que ele não soube aproveitar. Mas isso é entre ele e Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua semana. Que você possa sempre colocar a voz do Espírito do Senhor sempre no seu coração e obedecer essa voz. Amanhã eu volto com um novo Torpedo aí para a sua vida. Tchau, tchau e até lá.